RDS Lisboa, 87.6 FM. Às quartas-feiras, mais minuto menos minuto, a Anabela Francisco está na nossa companhia, com a sua crónica já habitual, um espaço de reflexão. Hoje vamos ouvir o nosso corpo, não é verdade? Bom dia, Anabela. Olá, Carlos. Bom Cá dia. estamos nós para mais uma reflexão semanal. Esta semana vamos falar da importância de ouvir o nosso corpo. É muito importante que todos façamos este trabalho interno, que tomemos algum tempo para refletir sobre as situações, os sintomas que o nosso corpo nos vai propondo antes de chegarmos a situações limite ou mesmo ficarmos doentes. Exato. É verdade. E sabes que há vários autores que dedicaram muitos anos de estudo à metafísica das doenças, nomeadamente a minha mestre, a minha querida Louise Hay, que em 1984 lançou o seu livro justamente nesta área, a falar-nos da importância que o nosso corpo, daquilo que o nosso corpo nos transmite e, acima de tudo, que há uma sabedoria interna que nos vai chamando a atenção, dando sinais, e quando o mal-estar físico já está instalado, ou seja, quando o sintoma ele já está muito presente, ele está, na verdade, a advertir-nos para uma tomada de consciência relativamente a alguma área da nossa vida. Exatamente. E é por isso que é absolutamente fundamental ouvir o nosso corpo para evitar adoecer. Ora bem. A medicina tradicional hoje em dia, sabes, reconhece já que 75% das doenças elas são psicossomáticas, ou seja, a doença manifesta-se no corpo físico, mas tem sempre uma causa emocional ou mental. Toda e qualquer doença se agrava ou se pode até atenuar em função do nosso estado emocional. É evidente que ninguém escolhe estar doente, mas é preciso escolher com qualidade o que é que pensamos, o que é que sentimos, o que é que dizemos, e este é um trabalho que pode ser verdadeiramente muito saudável para todos nós. Nestes 5 minutos vou deixar alguns exemplos de emoções que claramente prejudicam o nosso corpo e que muitas vezes nós as temos, ainda que inconscientemente. Vou referir algumas situações que são generalizadas, por isso deixo sempre a nota em aberto de que é importante fazer uma análise caso a caso e que requer sempre a tal tomada de consciência da própria pessoa e, naturalmente, também analisar todas as outras emoções intrínsecas, não é? Nós não temos só uma emoção. Claro. Então, a proposta de hoje é que reflita sobre emoções que reconhece em si ou conhece em outras pessoas e dessa forma vai ser mais fácil entender como é que esta dinâmica se manifesta. Por exemplo, pessoas que continuamente e naturalmente estão sempre a ocupar-se de outras pessoas, numa atitude maternal, não tendo obviamente tempo para si próprias, que estão sempre sujeitas aos problemas dos outros e que não têm tempo para si, para as suas questões, e muitas vezes queixam-se muito e dizem: eu não tenho tempo para mim porque estou sempre a cuidar dos meus filhos, dos meus pais, do meu marido, não há espaço para mim. Estas pessoas naturalmente estão sujeitas a problemas na saúde, na área dos seios, na zona dos seios. São sempre pessoas que têm uma atitude muito maternal, estão sempre a cuidar dos outros e não cuidam de si próprios. Portanto, neste caso, o corpo, aquilo que ele está a dizer é: tens que encontrar tempo para ti, precisas de cuidar de ti e não tanto só dos outros. Na verdade é muito bom cuidar dos outros, mas precisamos em primeiro lugar de cuidar de nós. Nós não podemos cuidar dos outros se não cuidamos de nós. Esta é uma coisa que ouvimos constantemente, mas que depois não pomos em prática e não paramos para pensar de que forma é que isso está a acontecer na nossa vida. Pois é. Depois também acontece muito e me surge muito esta questão, que é o exemplo das pessoas que vivem constantemente em mágoa, em cólera, zangadas com a vida em geral, também obviamente ao nível do inconsciente, mas estão zangadas por natureza, são também pessoas que atraem problemas ao nível do fígado. Ou seja, o mais importante para percebermos estes sintomas é que pensemos primeiro em qual é que é a função do órgão ou do membro do corpo que está a ter problemas,
ou sintomas, e então dessa forma é mais fácil compreender o que é que o corpo está a dizer. Por exemplo, problemas nos joelhos ou nas pernas naturalmente revelam momentos em que a pessoa precisa de mudar de direção, que se sente perdida ou que não sabe como agir. Se for garganta, estão relacionados com não ser capaz de dizer aquilo que sente ou reprimir as suas emoções, ou ainda não saber pedir ajuda para aquilo que precisa. Aquelas pessoas que não conseguem dizer que precisam de ajuda, precisam parar e dizer: eu preciso que me ajudes a resolver isto. Quando não dizemos, na verdade, esta zona da garganta é ela que é afetada. Se falarmos do estômago, qual é que é a função do estômago? Pois. Digerir. Exato. Então, o que é que eu não estou a conseguir digerir na minha vida? Que situações emocionalmente é que eu estou a atrair e que eu não estou, são situações normalmente novas também, que eu não estou a saber lidar com elas. Então, não sei digerir. Então, é o meu estômago que se vai pronunciar. Muito bem. Bom, haveria muito mais para dizer. Eu vou deixar algumas dicas nesta crónica, na minha página, com inclusivamente alguma bibliografia que eu considero importante para nos conhecermos, em termos de autoconhecimento. E, claro que vamos continuar a tocar este e outros temas, sempre com muita consciência, e espero sinceramente que esta reflexão contribua para melhorar a sua qualidade de vida, a tua qualidade de vida, Carlos. Certo. Que nos traga mais consciência para ouvirmos o nosso corpo, que tem esta sabedoria, como eu dizia antes, uma sabedoria interna que é preciso aprender a ouvir, a descodificar. Lembramos-nos sempre que os nossos pensamentos criam a nossa realidade. Muito bem. Por isso, eu volto na próxima semana com mais uma reflexão. Certo. E o Carlos fica por aqui a fazer aquilo que mais gosta. Verdade, Carlos? É verdade. Anabela Francisco, na nossa companhia às quartas-feiras, a partir das 9h30, com este espaço de reflexão. Foi magnífico, sem dúvida.